Imagina alguém ser tão racista, mas tão racista, de inventar uma doença que justificasse a conversão de um hospital inteirinho em um centro de detenção de pessoas negras que ousassem lutar por seus direitos civis. E não, infelizmente isso não é o plot de uma ficção científica muito louca, isso aconteceu de verdade. Para contextualizar, o período no qual essa história se passa, as décadas de 1950 e 1960 nos Estados Unidos, foram marcados pela luta da população negra por direitos básicos, como o direito de frequentar lugares públicos, de se sentar no ônibus, de estudar, trabalhar e votar. E talvez você ainda não tenha entendido que quanto menos privilegiado você é, menos moranguinho o mundo é com você. E coisa de 60 anos atrás, isso era muito pior. E as pessoas negras que ousavam achar que tinham direito de ter esses direitos, muitas vezes eram agredidos pela polícia, presos e até desvividos. Tudo isso por quererem ser reconhecidos como cidadãos de direito na terra da liberdade, pouco mais de meio século atrás. E foi nesse contexto que um grupo de médicos de um hospital em Ionia, em Michigan, se aproveitando do lugar de prestígio quase inquestionável que as pessoas colocam esses médicos, pessoas que estudam medicina, decidiram criar um novo tipo de esquizofrenia, que só afetava os homens negros. Segundo esses médicos, existia uma variante da doença, que anteriormente afetava principalmente mulheres de classe média, uma herança da histeria do século XIX, mas isso é assunto para outro vídeo. Segundo eles, essa suposta variação da esquizofrenia tinha critérios diagnósticos como comportamentos hostis ou agressivos, desconfiança e paranoia, desafios às autoridades e políticas e participação em movimentos sociais. Ou seja, qualquer expressão de raiva, protesto ou resistência política contra o racismo era interpretado como sintoma de delírio paranoico e comportamento agressivo. Se organizar nos Panteras Negras ou qualquer outra forma de militância política era vista como evidência clara de delírio persecutório, obviamente um sintoma de esquizofrenia negra. Não se tem registro da quantidade de pessoas diagnosticadas e privadas da sua liberdade nessa época, mas foi gente o bastante para que um hospital inteiro fosse transformado em um asilo, onde centenas de pessoas ficaram presas e foram submetidas a tratamentos como eletroconvulsoterapia, administração excessiva de remédios como a clorpromazina, que é utilizada para sedação e controle de comportamento, ou seja, deixavam as pessoas dopadas para que elas não conseguissem existir, contenção física e diversas formas de para essa doença que eles inventaram. Nesse livro aqui, que seria traduzido como A Psicose do Protesto, como a esquizofrenia se tornou uma doença de pessoas negras, ele conta em detalhes a história real do que aconteceu nesse hospital em Michigan. E eu trouxe elas para vocês porque é uma história que escancara a forma como a ciência e a medicina, que é uma profissão de prestígio, quando são praticadas em uma sociedade desigual, podem se transformar em um instrumento legítimo de opressão. E isso nos ensina a olhar para esses espaços institucionais enquanto aparelhos que reproduzem a ideologia vigente. Infelizmente ele ainda não foi publicado em português, mas se você lê em inglês vale muito a pena. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta e compartilha o vídeo para que ele chegue em mais pessoas.